Era isso que você tinha me pedido mesmo, né, pra gravar a aula? Uhum, foi. Tá, então vou voltar aqui pra ficar na gravação. Então, o início aqui, Uhum, ele precisa trazer o tema central de cara na primeira de preferência na primeira palavra, quando for uma essas dissertativas, assim, que principalmente tema muito amplo, porque você para você não ir do menos para o tema, mas você vai do uhum. tema central e depois vai destrinchando. E realmente o avanço tecnológico tem tudo a ver, ele é a resposta do problema em questão. Mas ele não pode ser a primeira, é porque é como se você já viesse de cara com a resposta, mas sem articular e argumentar. Então, É seria o que porque eu é sugeri. difícil porque para mim o avanço tecnológico era o tema central, entendeu? É porque é tão subjetivo que É muito eu subjetivo, mas olha aqui, porque como aí eu pra abrir aqui, deixa eu voltar. Simulados. Eu até fiquei procurando, sabe, se tinha, tipo assim, aham, alguma margem para falar que seria o avanço tecnológico. Mas ele já começa falando de mercado de trabalho uhum, e profissão. Aí ele vem falando que o mundo passa por transformações que impactam no mercado de trabalho e das carreiras, que melhoram ou não. uhum, Aí ele vai falar, além do mercado da tecnologia, outro que tem crescido bastante é o ambiental e bem-estar e fala das profissões. uhum, Tá vendo que ele não fala em si do avanço tecnológico? Ele só fala, tipo assim, aqui que ele cita, ó, além do mercado de tecnologia. aham. Em nenhum momento ele cita o avanço tecnológico nem como possível Eu acho causa. eu acho Isso que é é uma porque leitura nossa. quando eu fui pesquisar profissões do futuro, estava muito ligada à tecnologia, e acabei ficando com isso na cabeça. Possivelmente. Aí, quando for assim, principalmente no caso de simulado, porque na hora você não vai pesquisar, né? No caso de simulado, mesmo que você pesquise, terminou de pesquisar, volta e retoma para ter certeza, porque aí envolve isso. Tem tudo a ver, de fato é isso, só que ela é uma causa. E essa causa nem sequer foi colocada aqui, justamente porque eu acredito que era a resposta que o examinador queria ouvir, entendeu? Aham. E aí ele não te deu a resposta pronta. Ele queria que você chegasse a essa conclusão lá. Passei o carro na frente dos boi. É, aí tomar esse cuidado, principalmente na introdução. Porque pela lógica seria, aí você introduziria o problema da Né? transformação do mercado, e aí viria com a causa, que é o avanço tecnológico, né? Então, eu trouxe, né, o mercado de trabalho tem sofrido impacto, ah, tem sofrido o impacto do avanço tecnológico que tem ocorrido, tal. Aí você já poderia até introduzir a ideia de cara, seria Uhum, possível, mas desde que o mercado de trabalho estivesse no centro de tudo. Eh, eu até pensei, na hora eu até não escrevi tudo, mas dá para até juntar os 2 parágrafos. O mercado de trabalho tem sofrido, o impacto decorrente do avanço, da celeridade do avanço tecnológico na sociedade. E devido a isso, né, pode ser, devido a isso, novas oportunidades de emprego estão sendo geradas, mas em contrapartida, há, há uma ameaça à continuidade de profissionais que antes eram indispensáveis. Tipo assim, dá até para juntar as duas ideias. uhum, É, porque aí a lógica, sim, aí aqui você viria no segundo parágrafo de destrinchar a ideia. No geral, só falando no geral, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo precisam ser mais explorados, que eu achei que ficou faltando uma coisa. Você falou do avanço tecnológico.
Mas diante do cenário atual que nós vivemos, eu penso que sim, seria uma coisa que diferenciaria, enquanto candidato, trazer a questão da inteligência artificial. Uhum. Então, ah, como que a inteligência artificial hoje, ela tem substituído posições no mercado de trabalho e, na verdade, gerando oportunidade para o gestor de inteligência artificial. Eh, então eu até coloquei aqui que você falou assim, ó, que agora são executadas por meio de máquinas. Aqui seria, acho que o gancho ideal para falar um pouco de inteligência artificial. Aqui, só falar, vou ler o parágrafo que eu acredito que é questão de português mesmo. As tarefas que tradicionalmente necessitavam do contato do profissional e do cliente, como cobrador de Ana, agora são executadas. Então, assim, elas, elas não necessitam mais, porque elas já estão sendo executadas. Então, o verbo aqui seria no passado, ao meu ver. Você Uhum. entendeu? Aham. Então, é só essa contrapartida aqui. É bem. É, e aí, eu entendi que talvez você quis trazer alguma coisa aqui do impacto ambiental, por ele falar Pô, que uma das novas profissões, esse que fala aqui, ó, ele além do mercado meio único que tem solto, crescido bastante, é o caso da área ambiental. ficou meio solto mesmo. Depois eu fiquei. É porque também eu fiz lá no trabalho e eu falei, eu não quero perder a oportunidade. Porque aí eu cheguei e fui passar limpo. Aí eu falei, nossa, ficou faltando do ambiente. Aí eu fui tentar colocar e ficou uma bagunça. Ficou mesmo, ficou ruim. Mas foi porque eu tentei falar assim, eu não vou deixar de fazer, né? Mas aí, Sim. aí Mas aí eu acabou. quero trazer algumas reflexões que podem servir para temas parecidos, né? Que eu acho Uhum, principalmente essa questão da inteligência artificial está muito em alta, porque, tipo assim, até 2 anos atrás, eu lembro quando a gente começou a Enfermeira pro Lado, 2023, novembro, eu lembro certinho de 2023, que lançou o chat GPT. Então, assim, em menos de 2 anos, o tanto de evolução de inteligência artificial que teve, né? Hoje está tudo automatizado. uhum, E eu vejo pessoal, por exemplo, da área do marketing, muita gente está falando, tipo assim, que treinou um robô para fazer o mesmo papel que às vezes um social media, que era uma pessoa, fazia. Então, realmente fazendo essa substituição. Aí eu acho que entra muitas questões que poderiam, assim, melhorar essa reflexão no sentido progresso vezes retrocesso. Então, o uhum, progresso seriam realmente nesse sentido das profissões do futuro que eles trouxeram, e o retrocesso seria no sentido da precarização de contratos de trabalho, bem naquela pegada lá do senil, porque a pessoa vem muito para o trabalho home office, e aí uhum, do trabalho home office, por causa dessa evolução, acaba precarizando, às vezes, os contratos de trabalho. Outra coisa seria a não realocação devida desses profissionais que estão sendo substituídos, que pode gerar um impacto econômico para as classes sociais menos favorecidas e que não têm tanto acesso à tecnologia, então favorecendo talvez a desigualdade social nesse sentido. E a outra coisa que eu pensei foi em relação à qualidade de vida, porque com esse uso intenso da tecnologia, né, está aumentando realmente o contato, a, a relação homem-máquina e diminuindo a relação homem-homem. Isso causa impactos na saúde mental, né, demandando altos serviços desses serviços e profissões relacionadas ao bem-estar e qualidade de vida, como uma tentativa dessas pessoas, desses profissionais que estão imersos nessa mudança tecnológica, como tentativas deles de fugir, né, de ansiedade, depressão e outras demandas assim. Gente, mas caiu. Achei que você tinha caído. foi só pegar o óculos. Ah, achei que você tinha caído. Então, acho que são reflexões necessárias para, no geral, em relação a textos, não só esse, mas porque ele é um texto muito aberto. Justamente por ser muito aberto, podem ter outras possibilidades de deles solicitarem Uhum. temas nesse sentido de tecnologia. Aqui foi voltado para o trabalho, mas é tecnologia que tem que pensar.
Agora, eu vou ser sincera com você, em relação aos impactos ambientais, eu fiquei pensando muito, sabe? Porque hoje, na verdade, eu tenho visto, eh, um impacto mais positivo da do avanço tecnológico no ambiente do que negativo, como a gente via na Uhum, época da Revolução Industrial. Porque hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo de quando eu fui lá para a França, né. Aqui no Brasil isso ainda acho que está chegando muito, mas tinham detectores de poluição nas estradas. Então existiam várias estradas que carros antigos, pra atrás de 2010, por exemplo, não podiam, andar por conta porque no detector de fumaça aumentava o nível de poluição, e isso tudo era a tecnologia, né. Então você não tem um policial que fica lá com o detector, ele fica fixo. Da mesma forma também, essa questão dos avanços tecnológicos, dos impactos ambientais, a gente pode pensar na energia solar, ai gente, eu tinha pensado outra coisa aqui do impacto ambiental. Da energia. energia solar. Ah, é, os carros elétricos, porque hoje há uma se a gente for pensar, aqui no Brasil ainda essa política não está visível, mas nos outros países já é visível que tem uma política, em alguns países até com isenção de impostos para carros elétricos, Uhum. justamente para diminuição da questão ambiental. E aí tudo isso está muito atrelado a esse desenvolvimento tecnológico, né. Eu também acho. Então Ficou só faltando aprofundar aí, mas eu também coloquei como sendo uma coisa boa. ah, tá. É porque justamente como ficou jogado, eu não entendi se Uhum. você tinha colocado como Eu botei positivo lá, ou criando negativo. oportunidades de empregos para profissionais Ah, ligados sim. a projetos de desenvolvimento sustentáveis. Que é assim, criar É. oportunidade é uma Uhum, coisa. é verdade. Bom, esse aqui eu só grifei para ver que você usou a palavra progresso, e aí eu não vi a palavra retrocesso, naquele sentido de a gente sempre tentar repetir as palavras que estão na pergunta, para o examinador ter a certeza absoluta que você respondeu. E aí, só trazer um pouco até do que É foi um uma pergunta que é progresso ou retrocesso, né? Um ou outro. qual será a grande mudança para isso será Ainda coloquei outro. Eu ainda coloquei que pode ter as duas coisas. eu vi no final, mas você não acho que você não usou a palavra retrocesso que eu vi, que eu achei inclusive eu achei muito interessante a sua percepção, que essa aqui, que diante disso não existem profissões com futuro garantido, todas precisaram de certo grau de se reinventar, é isso que você está falando? Aqui pode ter como consequência a alta taxa de desempenho ou de desemprego. É porque não Desemprego. tem realmente o retrocesso, mas a pergunta estava respondida no progresso, né? Uhum. Porque era um ou outro, e ainda respondi que poderia ser os dois. Mas, assim, no geral, a resposta foi que. É, eu sei, você respondeu que teria o progresso, É. mas eu acho que é bem nesse sentido que talvez a reflexão, apesar dele ter perguntado um ou outro, a resposta tá na ambiguidade que você mesmo trouxe para tipo, a profissão do futuro, não existem profissões com futuro garantido, tal. Uhum. Bem nesse sentido, que na verdade ele não é nem 100% progresso, mas É. também traz alguns Porque retrocessos, por exemplo, nas relações humanas, Uhum. entende? É isso, só não coloquei a palavra retrocesso, né? Isso, por causa daquela questão que a gente já conversou várias vezes sobre repetir bem a ideia, que eu acho que foi até uma das coisas que você comentou da prova da Sebrasp, por exemplo, que talvez você tenha perdido nota porque não tenha respondido na ordem, não foi? É, Alguma coisa assim que você falou, você lembra, comentou? lá isso, mas na verdade ficou. O que eu achei que eu não tinha respondido foi o que eu tirei o 10, A né? nota maior, eu vi. Mas é, porque É às porque vezes. eles entenderam a ideia por trás, que É, entenderam que você subjetivamente, assim, por trás do texto uhum. como um todo, você respondeu.
Aí é aquela coisa, né, mas nesse sentido, tipo, você deu sorte, porque ele entendeu que você respondeu, porque dependendo do examinador, ele poderia entender que não. Hum. É, aí tá, então a primeira, eu acho que assim, a primeira, você não respondeu a grande mudança para futuras profissões, mas assim, os primeiros parágrafos deu para ver que estavam respondendo isso. A questão do progresso do retrocesso a gente falou aqui. Eu coloquei até isso gera grandes mudanças no futuro das profissões, pois elas passam a ser Ah, moldadas foi. de acordo com as tecnologias disponíveis. Foi esse parágrafo, ele ficou, inclusive, eu gostei muito dele. Acho que ele foi só essa questão do início que eu te falei mesmo. Então, acho que em questão de responder, que eu senti falta foi mais essa questão do retrocesso. E aí tem aqui essa questão também do português, porque Aham. quando você faz a ordem Também. inversa, tem que tomar cuidado para seguir, né, o plural. Então, porém, caso não sejam dadas as condições, porque você está concordando com condições, né? Uhum. Então, aí ficou faltando não seja dado condições. Então, não sejam dadas as condições, que está na ordem inversa. Aí aqui, eu não sei também, porque tem aquela questão de texto, mas de tamanho. Talvez uma questão só para se pensar, Eu é, tinha de mais explorar mas essas, não o cabe. Tinha, colo... tamanho, é. tinha colocado Mas eu digo porque às tempo vezes quando a gente vai fazer o esboço, que faz tipo aquele, como é que é, brainstorming, né, das ideias, é uma possível ideia que pode ajudar na hora da construção do texto. do, da telesaúde, que usa telefone, mas aí ficou muito grande, aí eu falei, vou tirando aqui. É porque eu vi aqui, ó, que no texto ele falou aqui, porque esses dias eu estava lendo sobre isso. Aí eu vi principalmente os analistas de Big Data tá tendo direto, tá tendo reportagem sobre essas coisas, né? E aí você citou, acho que mais a parte do analista de marketing digital, telesaúde, trazendo para a saúde. Aí aqui ele falou, ó, gestor de inteligência artificial, que eu te falei, talvez, tipo assim, citasse mais algum desses aqui. Mas aí não ia ficar o mesmo do. Cadê? Não, do- mas o que eu devia citar é, por exemplo, citar um dele, um que fosse estivesse mais em alta. Uhum, Eu pegaria, por exemplo, ou um analista de Big Data, desenvolvedor de softwares, ou inteligência artificial, e uhum, falaria mais, tipo, como que aquela profissão, por que que é uma profissão do futuro, entendeu? Porque eu acho aham, que talvez ficou faltando um pouco isso em alguma das partes da argumentação, ainda que em uma linha, duas, falando por que que existe essa ideia de profissão do futuro, justamente por causa dessa necessidade de alimentar o avanço tecnológico. Por mais que você tenha o avanço tecnológico, você precisa ainda de humanos para fazer o avanço tecnológico, pelo menos por enquanto, né? Porque agora os dias os robôs estão com vida própria, mas precisa do humano ainda para gerenciar, configurar, enfim, esse desenvolvimento tecnológico. Aí eu vi que você falou do desenvolvimento sustentável, tentou trazer aqui de novo, uhum, que eu acho que ficou legal, acho que só lá no início mesmo que faltou. Aí eu até falo, explorar as profissões dadas e como elas conversam com esse progresso tecnológico, entendeu? Porque talvez nesse mesmo parágrafo, em vez de escrever ele, tipo assim, só citando as profissões, fazer uhum, um parágrafo dando dois exemplos e destrinchando melhor uma das profissões e como que ela conversa com esse progresso tecnológico. uhum, E aqui ficou ótimo a conclusão. E eu gostei muito dessa. Assim, eu penso enquanto examinador que a sua reflexão sobre não existir uma profissão de futuro garantido respondeu bem, sabe, o que ele queria enquanto aham, reflexão. E que eu acho que eu, assim, a FGV tem mudado o padrão. Eu acredito que esse ano
vai ser, assim, o grande vai mostrar realmente para o que veio a FGV daqui para frente, ou se ela só estava seguindo um padrão EBSER, governo federal, a nível do tipo, né, CNU, ENARE, ou se realmente está sendo um padrão deles, porque se for um padrão deles, é bem possível cair uma pergunta, assim, bem Bem, Enem, bem Enem. nossa, nem. Não, eu prefiro muito mais. Eu acho que seria muito melhor se fosse mesmo a discursiva no tema específico, né? Porque você está Sim. avaliando aí, assim, se sabe escrever, beleza, mas é muito difícil você Nem que saber eles colocassem, assim, dentro de tal disciplina, né, atualidades, por pouco, exemplo. um pouco de tudo é muito difícil. É um pouco de tudo, é muito difícil, são as mais difíceis de fazer. A prova de enfermeiro ela é mais difícil às vezes do que a de médico, por isso, porque a gente tem que saber um pouco de tudo e eles têm que saber muito daquilo que eles estão acostumados. Tipo, clínica. Clínica, É. no Aí, máximo uma coisa ou outra de cirurgia aí que eles agora pedem. tem que ter pediatria e do mamando ao caducando. Aí não dá. Mas é. Vamos ver o que que essa prova nos espera. Vai ser um grande parâmetro para saber se vai seguir esse mesmo padrão de interpretação de texto, né, porque está sendo isso, Uhum. interpretação de texto e reflexão. Bom, Tabata, eu acredito que hoje, para você evoluir mais nas redações, principalmente do ponto de vista dessas redações de tudo, vai ser mesmo leitura e conhecimento, sabe, para argumentar, porque por mais que você pesquise, eu vejo que eles querem, e pensando nesse sentido do que a FGV tem cobrado, eles querem mesmo que você mostre uma capacidade de reflexão e ligar pontos, né? Bem aquela pegada do CNU que a gente conversava na época. Uhum. Fazer reflexão e ligar, interligar o mundo, um crítico da profissão, tal. Aqui não está totalmente voltado à profissão, que quem vai ler não é nem enfermeiro, é melhor nem trazer nada disso, mas é a visão de mundo reflexiva, né? Enquanto sujeito. E é isso, e os detalhes, né? Você viu que na sua prova você errou pouca coisa relativamente de português, mas são esses detalhes, É, tem que prestar atenção. prestar atenção na correria. Alguma colocação? Não, eu só tenho a dizer que eu odeio esse sistema aberto. Mas Ué, mas é a banca que não deixou fechado, não é culpa minha. então, só deixando aqui claro que vai ficar gravado que eu odeio. Obrigada. Ai, tá registrado. Laís, boa noite. Deixa eu ver se ela vai responder. Oi, boa noite. Eu só não Tudo consegui fazer bem? a redação, mas falar, vou assistir a aula que eu já vou pegando algumas dicas. Sim, não sei se você conseguiu pegar desde o início, mas qualquer coisa, se você quiser ver lá o que que eu falei da introdução, tá, Uhum, vai ficar gravado, tá? Aí fica na parte de oficinas de discursivas. tá bom. Achei interessante essa parte da concordância aí do verbo, né? Às vezes a gente foca tanto em desenvolver o conteúdo e acaba passando despercebido. Isso é um ponto assim importante mesmo de ficar de olho. Sim, isso vai melhorando escrevendo e estudando português, né? Igual eu falei, a Hum. Tabata na redação do Sebrasp agora da Polícia Civil, eu achei que ela errou pouca coisa, assim, relativamente, mas é lógico, tira ponto, né? Podia ter não Uhum, ter errado menos. Mas sempre essas bobeirinhas, sabe? uhum, E sim. hoje em dia, né, a gente digita mais do que escreve. Isso acaba deixando a gente, na hora que escrever mesmo, às vezes comendo coisas sem querer. Uhum. Ainda mais na hora da prova ali, que você tá tão focado ali Sim, no tema, né? E o cérebro exatamente. prega peças lá, por exemplo, eu errei na da Sebrasp, eu escrevi duas coisas erradas. Escrevi, né? Mas assim, as palavras eu não costumo escrever errado, mas essa coisa de concordância, mas Eu vi uma que você, a outra eu não lembro. Eu vi uma no início do texto, a outra eu não lembro.
as informações. Aí, às vezes, também nem é que eu escrevi errado, é porque às vezes você faz uma letra de um jeito que a pessoa não entende. Tipo, o E você faz parecendo um I, mas assim, porque eu tô acostumada a fazer sempre, mas pro outro, um menino do trabalho, o técnico que trabalhava comigo, falou assim: ai, Deus me livre de corrigir sua redação com esse F desse jeito. E eu falei, meu Deus, eu tenho que pensar até nisso, porque às vezes o meu F não tá aparecendo um F, tá aparecendo outra letra. Mas Sim. ele não vai adivinhar, né? Que é que eu escrevo E F. nem vai se esforçar para entender, dependendo, né? Nem ele tira. Mas é Tá isso, tá? certo. É isso. Bom, é isso, meninas. Então, aí a próxima semana, mês que vem, né, vai ter outro. Aí a gente já vai mandar mais no início do mês a nova temática, para já dar mais tempo, porque esse mês, por causa do concurso da EBSER, ficou mais em cima da hora, porque tinha que focar no início do concurso da EBSER, porque na verdade estava todo mundo, 99% focando na EBSER. Aí agora a gente já, no início do mês, a gente já manda a nova redação. E aí, Laís, a gente sempre manda agora eu tô mandando porque eu sei que tem pessoas que vão fazer concurso, que é da enfermagem, questão discursiva, para responder questão da enfermagem, tem outros, igual do MPU é dissertativa, e na área de atualidades. Então, a gente sempre manda as duas opções. Aí, no caso, a Tabata sempre está firme e forte aqui. Pode ser, sempre ela vai estar aqui. Aí, de vez em quando vem a Brenda também, só que como a Brenda é do individual, e quando ela não consegue vir, a gente acaba passando para ela na individual. Mas venha, viu? Porque a Tabata até tá falando, agradeci hoje da tentativa dela de conscientização de todo mundo, porque eu sei que no mínimo deve ter umas 5 ou 6 alunos que vão fazer prova discursiva, a maioria não vai. E a discursiva, ela pode sim colocar você dentro ou fora. Ela é realmente pode ser um divisor de águas, né, na aprovação ali, quando tem discursiva. Porque a maioria não preocupa com a discursiva. Fala assim, não sei se vou passar, quando eu passo. Enfim, vou me garantir no objetivo, essas coisas. Tá? Então tá, meninas. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Fiquem com Boa Deus. noite. Obrigada. Vou te mandar depois a mensagem, tá, agora, tá? Beijo, tchau.